Eu sou o pastor Cláudio Parra e hoje eu quero falar com vocês sobre como vencer as injustiças. Jesus, que é o nosso maior exemplo, quando ele esteve na cruz, ele carregou o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Ele ali levou o peso das nossas iniquidades e o tamanho da nossa culpa. E ele enfrentou tudo isso sozinho, praticamente sem a ajuda de homens e sem a presença de Deus. Tanto que, em uma de suas poucas palavras na cruz, ele olha para os céus e ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? Pois pela primeira vez em sua vida, Jesus estava sem a presença do Espírito Santo de Deus, porque na cruz ele estava representando nós, homens pecadores. E como não há comunhão entre luz, que é a presença de Deus, e trevas, que é o pecado do homem, Jesus pagou o preço por nós sozinho na cruz. Se nós examinarmos o que aconteceu poucas horas antes, Jesus, na noite anterior à crucificação, ele sai com seus discípulos a um jardim, o jardim do Getsêmani, da prensa de azeite. E ali ele é tentado pelo diabo, ali ele sofre, ali ele se vislumbra, ele descobre e ele tem uma experiência espiritual que mostra a dor que ele enfrentaria com a crucificação. E Jesus, de tanta angústia e sofrimento emocional, ele começa a suar sangue. E em mais de uma ocasião ele procura os discípulos e ele pergunta: olha, vocês não estão conseguindo orar comigo. Vocês não estão dividindo esse momento de dor comigo. Eu estou sofrendo sozinho. Por favor, dividam esse momento comigo. Mas os discípulos, eles em todas as situações dormiam. E Jesus novamente se encontrava sozinho. Após a prisão, todos os discípulos os abandonaram. Jesus foi abandonado, inclusive, pelos amigos e por aqueles que juraram que estariam com ele até a morte. Mas um grupo de pessoas não abandonou. Enquanto ele não tinha amigo por perto, ele tinha uma multidão de escarnecedores. Após ferirem o corpo dele, a ponto de ele não suportar nem levar a cruz ao monte, eles começaram a zombar, a rir dele, da cara dele. E Jesus enfrentou escarnecedores cruéis. Querido, desde pequeno, existem programas na televisão que mostram as pessoas se machucando, caindo, sofrendo. Tinha um programa famoso na minha época, de adolescente e de criança, que eram pegadinhas. As pessoas faziam pegadinhas com a outra, e a pessoa que sofria aquela pegadinha, ou ela passava por uma vergonha, uma exposição pública, ou pelo menos por um momento de ansiedade muito grande. Além disso, tinham quadros que mostravam as pessoas se machucando, e as outras que estavam assistindo riam daquilo. Eu nunca consegui rir de uma pegadinha, nem achar graça em ver alguém sofrendo. Mas muitas pessoas acham, e era exatamente isso que faziam com Jesus. No pior momento da vida dele, existiam pessoas ali para rirem dele. E eu me pergunto várias vezes, onde estavam aqueles que foram salvos por Jesus? Onde estavam os que foram curados por Jesus? Onde estavam aqueles que foram sarados, não só no corpo, mas também na alma? Onde estavam aqueles que não tinham mais um destino,
não tinham mais um futuro, mas que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus através da vida de Jesus. Estes todos fugiram e Jesus se encontrou mais uma vez sozinho. A pergunta que eu quero fazer hoje a vocês é: como você age em uma situação de injustiça? Como você age quando você é traído pela pessoa que você mais ama? Como você age quando descobre que estavam armando contra você dentro da sua própria casa, da sua própria família? E nós hoje vamos ver como Jesus agiu. Lá em Isaías capítulo 53, eu vou ler um texto para vocês que fala sobre Cristo, sobre Jesus e o seu ministério. E ele começa assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto com desprezo. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus, querido, ele foi humilhado, ele foi tratado como um qualquer, desprezado. E o segredo de Jesus para vencer o desprezo foi o silêncio. Como Jesus venceu a injustiça que ele enfrentava? Calado. Como nós geralmente enfrentamos a injustiça? Com palavras. Palavras que não deveriam ser ditas. E hoje, o que Deus quer te ensinar é: você vai enfrentar a injustiça em silêncio, mas não de forma passiva. O seu silêncio será uma atitude de negar a murmuração, negar a reclamação, negar o praguejar, negar a agressão, negar o desejo de vingança, negar a malícia. O seu silêncio vai ser um silêncio para o mal, e você tomará as atitudes necessárias espiritualmente e também aqui na terra, mas da sua boca não sairá palavra maldizente, mas sairão palavras abençoadoras. Jesus nos ensina a abençoarmos as pessoas
que nos perseguem e a desejarmos e fazer o bem às pessoas que querem o nosso mal e que fazem o mal contra nós. O segredo para você vencer a injustiça é ficar com a sua boca fechada e usar o silêncio, que é a arma de Deus, para que ele então faça a justiça dele sobre a sua vida. Deus é fiel, ele olha por você e no momento inesperado virá a justiça do céu sobre a sua vida. E a justiça de Deus não é o mal contra o seu próximo, mas é a dupla honra sobre a sua vida. Então, querido, fique em silêncio, seja um abençoador e espere o tempo de Deus, pois em momento inoportuno, inesperado, em momento em que você jamais poderia imaginar que Deus agiria a teu respeito, você verá a obra de Deus sendo feita por você e a luz de Cristo brilhando através na sua vida, e a honra de Deus será a presença dele em você, o Espírito Santo de Deus e a glória de Deus brilhando através da sua vida. Que Deus te abençoe e que você aprenda com silêncio esperar a justiça de Deus agir em você e através da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você guarde essa palavra como um segredo de vitória aonde você estiver. Até a próxima, que se Deus quiser.